Você já percebeu aí que nesta época as estradas elas estão muito mais movimentadas, então por isso a atenção para todos nós ela tem que ser extremamente ali efetiva e redobrada. Porém, infelizmente, em alguns casos pode acontecer aí os acidentes, os incidentes, né, devido à imprudência de alguns ou até mesmo outros fatores aí associados. Então, por esse motivo, nesta época, naturalmente, alguns traumas ortopédicos, eles vão se tornar comum e, quando tratados da maneira correta, quando não tratados, melhor dizendo, da maneira correta, né, podemos ter aí problemas a longo prazo. Então, quem irá nos falar sobre esse assunto é o médico ortopedista, Dr. Newton Ney, que aqui está. Dr. Newton. Bom dia. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom recebê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Que bom que o senhor atendeu ao nosso convite. Muito obrigado. Muito prazer. Muito prazer. Doutor Newton, as formas aí dos traumas aí, principalmente nessa época, a gente parece que naturalmente nós ficamos mais suscetíveis a isso, né? Com certeza. Por exemplo, jogamos mais bola, são as viagens, as estradas, é um encontrão, um esbarrão, um acidente, é um trauma, uma pancada. Tudo isso faz com que os consultórios estejam cheios nessa época, né? Com certeza, principalmente nas férias, nos finais de semana e nos feriados, os acidentes ortopédicos com crianças dobram. Então, o título da matéria foi muito bem escolhido. Olha, que legal. Então, a gente precisa já pensar que já dobra. Então, vamos tentar diminuir, no que depender da gente, tentar diminuir. Mas, no caso de acontecer um acidente ou um incidente, precisa tratar da maneira correta. O menino machucou, tomou uma pancada, torceu, alguma coisa. Correr para o hospital para poder ter um diagnóstico correto e um acompanhamento correto. Isso é essencial. A participação no profissional habilitado, no caso ortopedista, faz a diferença, principalmente para evitar sequelas, evitar futuras lesões, lesões que podem precisar até de um tratamento, vários tratamentos cirúrgicos e tudo, e vão levar a uma incapacidade importante. Isso pode acontecer na infância. E também na fase adulta, né? A gente conversava aqui sobre o meu caso, né? Vocês viram aí esses dias, eu estava com aquela bota imobilizadora, né? Aí deu prazo, aí agora que eu voltei ao normal, aí eu estava compartilhando que ainda estou com uma dorzinha e falou, ó, está normal, mas precisa agora de tratar isso, que medicamento não vai resolver. Também correto. É por aí, né? Para não ter problema lá na frente, né? Exatamente, tem que ser muito bem orientado. O exemplo está aqui real, ao vivo e a cor. O case nós temos aqui. Para todos nós, principalmente na condição de pais. Olha, então, isso é muito nós importante. Vamos pensar exatamente sobre isso, onde a gente vai colocar aqui para vocês os principais tipos de lesões ortopédicas aí que estamos sujeitos, ou especialmente os nossos filhos. Então, para a faixa etária aí de menores de 2 anos, as mais comuns são as quedas do berço ou de cadeira, né, com trauma na cabeça. Ou do próprio pai. Do próprio... Mãe que esteja com a criança pode deixá-lo menino cair. Virar, Isso pegou acontece. de mau jeito, bateu. Isso acontece. Tem ocorrido sim. E o pai sempre tem que estar atento. E uma coisa muito importante também a criança não é uma miniatura de um adulto. Há características ósseas, de ligamentos e tudo diferem completamente de um adulto e certos conceitos a gente tem que desmistificar. Tem coisas que são até importantes, são até vantajosas, mas sim, outras são muito mais frágeis, né, doutor? Das lesões ortopédicas, em geral, a grande maioria é tratada de forma conservadora, ou seja, com gesso, repouso, algumas que necessitam uma ou mais cirurgias, mas a grande maioria feito o primeiro atendimento da forma correta, feito o diagnóstico correto, evolui bem. Quando a gente fala aí de crianças menores de 2 anos, a gente vê ali que as quedas são as principais. Porque aí o papai quer dormir até mais tarde, aí o menino acorda, quer sair do berço e bruf, capota. Também, nesse tipo de acidente, assim, é correr também para o médico, para ver, para avaliar, porque às vezes, aparentemente, pode não ter nada e depois a gente ter algo mais sério, né? Nessa faixa etária, a cabeça ela é proporcionalmente maior que o restante do corpo. Então, com isso, ela vai estar mais suscetível
ao trauma. E, pesa mais e... Exatamente. E com isso nós podemos ter lesões até neurológicas. Então tem que ir para fazer uma avaliação. Pode não ter nada, ótimo. Sim. Mas soube que não tem nada com segurança. Não é imaginar que não tem nada, né? Sim. E está sujeito a ter sonolência e ter outras características que são preocupantes. E aparentemente o pai pode deixar isso passar desapercebido e evoluir para um desfecho nada agradável. E aí a gente também vai passar por uma outra faixa etária também, que acentua-se esse número de lesões aí. Entre 5 a 12 anos, as quedas em atividades, nestas atividades recreativas e esportivas, né? Acima dos 18 meses de idade, a criança já quer explorar o mundo, já quer desbravar. E só que ela não tem muita noção. Então, cabe ao pai e à mãe estarem vigilantes. É aquela questão de cada metro, cada segundo fazem diferença na prevenção de uma lesão. Então, a presença do pai, da mãe ou da babá, do responsável, da avó, não importa, ela é essencial na prevenção. Então, aí tem que acompanhar de perto. E é essa fase, por exemplo, aí, o senhor já citou, acima de 18 meses, né? Ou seja, 1 ano e meio para frente, o menino já aprende, ele quer conhecer e explorar. Vai ganhando, 3, 4, 5 anos, aí o papai já ensina, dá a camisa do galo para o menino, já faz o menino, quer que o menino seja artilheiro e tudo. Aí começa a jogar bola, vai andar de bicicleta, skate, patins. Com 3 anos já está subindo em cima de uma mesa, chegando até uma janela. Então, todo cuidado é pouco. Até menos, né? Sim. Até menos de 3 anos. Aí os meninos, igual o anjo, né, Fininho? Se não amarrar, eles até voam, né, Exatamente. doutor? Então, tem que tomar muito cuidado. E uma expressão que eu aprendi antes mesmo de ser pai, né? E eu usei mesmo agora, sendo pai, é essa. Filho é junto. É ali, onde o seu olho está vendo. Não adianta pensar que... Não é? É por aí também, né? Esse cuidado é essencial, tanto de dia quanto de noite. Mas também não precisa ficar com aquela neura, o menino vai jogar futebol e põe joelheira, tornozeleira, capacete. Não, ele vai jogar só um futebol. Pode acontecer um acidente. Sim. É até o risco da própria brincadeira. Mas aí o pai também tem que liberar também, né? O esporte ele deve ser sempre adequado à idade. Esse é um outro cuidado. E quando for andar de bicicleta, patins principalmente, skate, são atividades recreativas extremamente perigosas, causam várias lesões nessa faixa etária. Aí então, sim os equipamentos de proteção, né? Capacete, tornozeleira, joelheira, cotoveleira. Exatamente. E o pai do lado. E o pai do lado para acompanhar. De preferência. Até para socorrer. Começa a andar de bicicleta, aí o risco da queda é também sempre muito forte. Aí, além disso, não só dos traumas ósseos, né? Também tem os cortes, tem tudo isso que as precisa contusões, ficar atento, né? Exatamente, mas o que predomina são as fraturas. As fraturas. Pelo menos o que chega ao pronto-socorro, porque as lesões menores muitas vezes não chegam, mas as fraturas é que predominam. E aí a gente vai pensar também, né? Que dentre essa faixa etária menor de 13 anos, principalmente as quedas como Exatamente. um todo. Sim. E as quedas elas se dão na própria altura. Essa é mais em torno de 30% dos casos, os traumas ortopédicos são da própria altura. Ou seja, é andando, correndo, Sim. É da altura da pessoa para o chão. Exatamente, para o chão. Não é nada também de subir, acontece, no muro e caiu, outra história. Acima de 3 metros, uma queda acima de 3 metros equivale a um acidente de carro. É um trauma considerado de alta energia. Então, a questão que a gente chama de energia do trauma, a força com que a criança sofre o impacto, ela que vai determinar a gravidade da lesão. E por falar em acidente aí de automóvel, né, voltemos aí àquelas instruções para as crianças nos carros também. Está atrás, cinto de segurança, porque é obrigatório não só para as crianças, até para adultos também. Sim. Porque no caso de uma colisão frontal ou de uma desaceleração, a projeção da criança por cima ali do banco ou do motorista ou do passageiro, ela vai com peso dobrado, né? Mesmo um adulto bem forte segurando uma criança, um impacto a 50 km por hora, o adulto não consegue conter a criança. E o cinto consegue. E até porque o adulto também tem um reflexo, ele não vai pensar em defender a criança, ele vai soltar. Se for o pai, ele vai defender.
Ah, mas ali naquela hora, eu acho que o reflexo... O pai e a mãe seguram. Segura? Com certeza. Só não conseguem, né? Sim, não conseguem. Por isso daí a importância de usar os equipamentos de segurança. Que aí, no caso, para as crianças menores, as cadeirinhas... Bebê conforto. Crescem um pouquinho mais em determinadas alturas e pesos, aí a elevação de assento. Exatamente. Né? Mas o cinto para todo mundo, da criança até o adulto. O cinto de 3 pontos, ele sempre deve ser observado, utilizado, jamais o cinto abdominal, e também o cinto não deve pegar a região do pescoço. Por isso que a gente tem que usar aquele assento de elevação. Esse assento de elevação também é indispensável. Se você estiver viajando ou andando aí no dia a dia e não tiver e for parado, detido por uma blitz, você vai ser multado. Então, antes de ser multado ou ter que pagar a consequência em um acidente, Sim. vá lá, compra lá essa elevação de assento aí e já resolve, dá segurança para o seu filho, ensina seu filho a educação. Isso parte pela educação, não é, doutor? Exatamente, perfeitamente. Agora, doutor Nilton, dentro desse contexto, a sabedoria popular aí, a medicina popular aí, já chega, põe um gelinho que sara e tudo, pode até ser, mas é bom recorrer ao médico, sempre, né, ao ter uma avaliação especializada, como eu falei, para prevenir lesões que possam realmente ser mais graves e causar uma sequela futura na criança. O que não se deve fazer? Tratar a criança como uma miniatura do adulto, como eu falei. Certas lesões, a característica do osso da criança, a gente fala em ortopedia que é um osso imaturo, é um osso que está em fase de crescimento. Para isso, então, ele tem uma estrutura diferente do osso do adulto. Existe uma parte do osso, nas radiografias das crianças a gente consegue ver a chamada cartilagem de crescimento, a placa de crescimento epifisário que a gente fala. A gente não vê lá na radiografia, a gente vê um espaço entre a epífise e a parte de cima do osso, num osso longo, vamos falar como fêmur, com os ossos do antebraço. Então, nessa região é que ocorre o crescimento. E 30% das lesões ortopédicas ocorrem na placa de crescimento. É uma área, ela é mais suscetível à ruptura, à lesão, do que a parte óssea propriamente dita. Tanto assim que a gente não tem tantas luxações e tantas entorses na criança. A gente tem mais as lesões na placa epifisária, chega a 30% das lesões. Muito bom. Doutor, vamos aqui, pode continuar falando, só que eu quero convidar o senhor aqui para a gente mostrar umas imagens aqui para o nosso telespectador, se eu puder colocar aqui, mas pode continuar, o senhor estava falando? Sim. E a questão da lesão da placa epifisária, da placa de crescimento, ela pode ter uma repercussão no crescimento do osso. Então é muito importante, uma vez corrida a lesão, tendo realmente um desvio importante, que ela seja reduzida por um ortopedista, feito o diagnóstico, radiografias na unidade de urgência, seja feita a redução, ou seja, colocar no lugar, de forma mais simples, e para que não haja nenhum comprometimento do crescimento daquele osso. Ele tanto pode não crescer tanto como entortar, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, evoluir para uma consolidação viciosa. E isso é porque a gente vê assim hoje muitos adultos às vezes com determinados tipos de problemas de ossos assim, porque não foi bem tratado lá e a gente sabe, hoje a gente conhece a história, a relação causa e efeito, chega a essa conclusão. Pode ter sido bem tratada, pode não ter tido uma evolução adequada, pode acontecer, nem tudo é a falta do primeiro tratamento bem instituído. Muitas vezes a pessoa, infelizmente, o paciente, a criança, pode evoluir por uma complicação. Né? Não necessariamente, mas então, aí, todo cuidado é pouco. Aí fala bem desse acompanhamento, né? Exatamente. Que não é só também o primeiro, mas aí é a continuidade para as avaliações, para que o senhor, como o senhor falou, pode até desenvolver de tal forma, seja necessário até uma cirurgia posterior. Uma ou mais. Uma ou mais. Então, ficar muito atento a isso aí. Então, para que a gente ilustre o que o nosso doutor Nilton Ney, médico ortopedista, nos falou sobre a diferença entre os ossos ali da criança e do adulto, nós queremos mostrar aqui uma imagem para vocês que ele quer ressaltar algo importante aqui para nos ilustrar. Então, doutor, essa radiografia aí, né? Isso é uma radiografia do punho de um adulto, onde a gente vê as estruturas ósseas bem delimitadas, os espaços articulares bem definidos. É uma radiografia que está normal. O pulso, a mãozinha desse artista aqui está certinho. Sim, está perfeito. Então, está perfeito. Aqui, ó, bem definido, tudo certinho. Exatamente. Então, próxima imagem, por gentileza, para fazer... Essa já é uma radiografia de um osso chamado imaturo em ortopedia, ou seja, de uma criança.
Na região aqui do rádio, nessa região que a gente chama de rádio distal, que é próxima à região do pulso, essa região que eu estou mostrando aqui na caneta é a região correspondente à placa de crescimento. A gente não visualiza essa placa em radiografia, a gente vê uma imagem negativa, a gente vê a sombra dela aqui. É aqui que o osso da criança desenvolve. E a gente pode ver que ela também é presente em outros ossos, também em todo o corpo, todo o esqueleto da criança. Aqui seria de uma criança de quantos anos aproximadamente essa imagem aqui? Só para a gente saberia assim dizer. Em torno de uns 6 anos de idade. 6 anos de idade. Olha. 6 anos de idade. Volta à imagem anterior ali, do adulto. Só para a gente fazer a contraposição ali delas assim para ver. Olha, a diferença. Chama atenção aqui a diferença aqui na região dessa chamada distal do rádio. Aqui não há mais placa de crescimento. Esse osso já cresceu, já está desenvolvido, já é um osso maduro. Já é um osso maduro. Agora indo para a imagem da criança, coloca aí para a gente da criança, 1, 2, 3 e isso. 30% das lesões em crianças ocorrem nessa região, porque é uma região mais frágil. Aqui em função do trauma, ela pode romper mais facilmente do que a parte óssea. A própria parte óssea. Exatamente. Então, papai, mamãe, todo cuidado aí é pouco, especialmente quando se trata da saúde, da integridade física do filho e da filha. É chato colocar capacete para andar de bicicleta? Mas tem que colocar. Exatamente. É chato colocar a cotoveleira, a joelheira ali para ir andar no patins, no skate e tudo? Tem que colocar. Então, equipe o seu filho. Agora, vai jogar um futebolzinho ali e tudo, aí não precisa pôr uma armadura no menino, a não ser que vai jogar no time lá do nosso Bruno, lá no Barreiro, lá, Arranca Toco Futebol Clube, né? Aí complica, né? Com certeza. Aí, lá no futebol do Bruno, lá, os caras falam que do joelho para cima tudo é canela. Aí é risco o tempo todo, né? Com certeza. Certeza. Aí já quase que açougue. Exatamente. Muito bacana. Agora, doutor Newton Ney, naquela câmera ali do nosso OFENI, o senhor deixar as suas considerações finais, o recado papai, mamãe, vovô, vovó, que estão agora nos assistindo, eles que agora se preocupam e querem fazer o melhor para os filhos e netos que estão de férias, que a criançada toda está de férias. Os meninos são igual anjo, não amarrar até voo. Bem, as crianças precisam de toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. A gente deve deixar o celular de lado, a gente deve incentivar a criança também a perder esse hábito de ficar o tempo todo com os celulares. O mesmo está acontecendo com os pais. Eles estão, a maioria das lesões agora estão ocorrendo por falta de atenção dos pais. Às vezes os pais estão ao lado da criança e a criança machuca. Então isso é fundamental, a gente criar essa consciência, essa importância que a criança precisa do nosso cuidado. Muito bom. Então, doutor, só para conceituar aqui, me ajuda aqui, o que é uma luxação? Luxação é a lesão nos ligamentos. Os ligamentos são estruturas que mantêm as nossas articulações. É diferente de uma fratura. O termo antigo, o conceito antigo que se tem, que é uma luxação, foi só uma luxação. Isso é totalmente equivocado. Não deve ser usado. Pode ser uma pequena torção, pode ser uma contusão, são lesões mais simples. Mas as luxações, elas podem ocorrer em crianças, em traumas de alta energia, são mais frequentes no adulto, elas são extremamente graves e têm uma evolução, muitas vezes, pior do que uma fratura. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.